2. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Boa tarde. Nossa, como está escuro. Vou acender a luz aqui no quarto para melhorar. Espera aí. Agora sim. Boa tarde. Ih, agora ficou claro demais ali por causa do reflexo. Ô, meu pai. Vamos aqui. Tá tudo certo. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora está perfeito. Viu como vocês são de casa? Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia de contos e casos espirituais. Estamos dando continuidade a esse livro aqui, Depois da Vida, em que vários depoimentos de espíritos em sessão mediúnica foram gravados e fechados num livro. E esse livro segue, digamos assim, o estilo do livro O Céu e o Inferno, em que os espíritos são divididos por categorias, sofredores, felizes, arrependidos, etc. e tal. E nós estamos na parte de espíritos felizes, e a história real de hoje intitula-se Momento de Ação. Mas para que a gente comece bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Senhor, pelo muito que a sua misericórdia nos concede. Gratidão ao Mestre por todos os ensinamentos que nos chegam, das mais variadas formas. Gratidão a Maria, amiga, confidente, conselheira, mãe. Gratidão a cada benfeitor espiritual que traz para nós esses exemplos da maneira que a gente possa entender e aproveitar, aprender, buscando a nossa própria evolução. Gratidão por tudo, que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2. A água está por aí? Vou virar para cá para tirar propaganda. A história de hoje recebeu o nome de Momento de Ação. E o nosso companheiro, Manuel da Natividade de Maria, tem esse nome porque ele foi um padre. Exerci nesta cidade o ministério sacerdotal da Igreja Romana. Então, ele assina a mensagem, ou se identifica como Padre Manuel da Natividade de Maria.
Peço perdão pela tosse, porque essa tosse agarrou num afeto por mim que não quer me deixar. Vamos aqui. Então, vou tossindo, mas vou falando. Vamos embora. Exerci nesta cidade o ministério sacerdotal da Igreja Romana. Padre, ok. Deixa eu sentar mais para cá. Aqui fica melhor. De cedo, sinceramente tocado por Jesus, abracei a carreira religiosa como sendo a forma de integração no Espírito do Cristo. Então, veja, a gente anota que esse Espírito já trouxe essa vocação, né? Antes de encarnar. Desde cedo, sinceramente tocado por Jesus. Então, Jesus e seus ensinamentos para ele tocou fundo no coração. Abracei a carreira religiosa como sendo a forma de integração no Espírito do Cristo. Então, para ele que esse se aproximasse mais de Cristo, ele achou que a carreira religiosa iria ajudá-lo nisso. Beleza. Fiz-me sacerdote católico, encontrando as motivações poderosas para uma vida feliz. Então, nosso irmão está dizendo aqui que ele se sentiu feliz sendo padre. Ótimo! Né? Nós sabemos que a doutrina espírita... Espera aí um instantinho só. Aqui. Nós sabemos que a doutrina espírita respeita toda e qualquer religião. Tem até uma mensagem de Paulo no Evangelho, em que Paulo fala sobre aqueles que seguem o Cristo em outras religiões, também são cristãos, assim como nós. É que nós falamos espíritas, mas nós seguimos Jesus. Nós também somos cristãos. Tocado pela pulcritude do Evangelho. Eu não pude pesquisar esta palavra, porque estou com problema no meu querido computador. Tocado pela pulcritude do Evangelho, aquilo que o Evangelho traz de bom, a beleza, a maravilha que o Evangelho é, estabeleci como linha de comportamento, olha isso, a fidelidade aos ensinos do Senhor. Olha só. Como é que ele iria se comportar? Seguindo, sendo fiel aos ensinos de Jesus, dos quais procurei não me apartar sob justificativas que fossem válidas. Ou seja, não tem justificativa. Ele decidiu seguir Jesus e ponto. Vou seguir Jesus. Acabou. Sem justificativas, mesmo que ao preço de renúncias e sacrifícios que me impus. Porque vamos combinar aqui, né? Vamos combinar aqui um cadinho uma coisa aqui. Estou tentando me centralizar aqui, gente. Peraí. Segura na cadeira aí. Seguir Jesus não é fácil. É fácil? Não é, não. Porque vai contra tudo aquilo que a gente acha válido. Né? É preciso, sim, renúncias, sacrifícios. A gente renunciar a uma série de coisas que a gente gosta, ou que gostava e vivenciava, etc. e tal. E o sacrifício de sair de casa numa noite de frio, como tem feito,
para levar um agasalho, sair de casa, deixar o quentinho, deixar a família, a não ser que a família queira ir junto, que seria uma maravilha, né? Mas enfrentar o frio para poder levar um agasalho para quem está precisando, um prato de comida para quem está com fome. Às vezes, se a gente chega no centro espírita cansado, o trabalho foi extenuante, tá doido para ir para casa, tomar um banho, de repente nem jantar, pum, na cama, porque no dia seguinte volta a trabalhar. Mas, vamos embora. Mesmo que ao preço de renúncias e sacrifícios que me impus. Ele escolheu isso, da demonstração do valor intrínseco de que se fazia portadora a mensagem santa. Então, se Jesus manda fazer isso aqui, eu vou fazer. Se é para amar os inimigos, eu vou amar. Bem-aventurados os aflitos, ok. Bem-aventurados os pobres de espírito, eu tenho que ficar assim, trabalhando muito o meu sentimento para superar o orgulho que existe ainda em mim. É por aí que eu vou, né? Continuando aqui, limitado pelos dogmas que me impediam de pensar. Dogma. Vamos usar o dicionário de filosofia espírita e vamos achar dogma. Segundo Aurélio, dicionário, dogma é um ponto fundamental e indiscutível de uma doutrina religiosa e, por extensão, de qualquer doutrina ou sistema. Sob esse significado, o Espiritismo não tem dogmas, embora o Espírito tenha falado a gente pregar o dogma da reencarnação, que é um ponto fundamental e indiscutível. E ele serve, né, por extensão, para a doutrina. Nesse sentido, sim. Não é ficar feito vaca de presépio. Ok, concordo, não discuto, aceito, está tudo bem. Tanto que o nosso amigo falou, limitado pelos dogmas que me impediam de pensar, né? Sob esse significado, o Espiritismo não tem dogmas, pois todos os seus postulados são passíveis de serem discutidos e analisados. Sim, nós temos a obrigação de entender aquilo que a gente está lendo ou estudando. E podemos ter a liberdade, inclusive, de discordar de palestrantes. Peraí, fulano trocou o nome da mãe do Chico Xavier aqui. Não era essa. Né? Também é tanta coisa que a pessoa fala que tudo bem. Não, mas será que é isso que ele está falando mesmo? Vamos lá, ele está falando do Livro dos Espíritos. Vamos lá, onde é que ele está? Ah, tá aqui. Tanto que o Espírito Verdade falou, amai-vos e instruí-vos. Vamos continuar. Então, são discutidos e analisados mediante a luz que a ciência possa lançar sobre eles. O Espiritismo acompanha a ciência. Se a ciência diz é isso, é isso. Se a ciência se modifica, o Espiritismo também se modifica. Não tenha dúvida. O Espiritismo apresenta vários pontos fundamentais, sendo os principais a existência de Deus, a existência do Espírito, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. Lembram? Pois é. Quando Kardec usou a expressão o dogma da reencarnação na questão 171 de O Livro dos Espíritos, ele não estava dizendo que a reencarnação é um dogma do Espiritismo. Uma observação mais cuidadosa mostrará que ele perguntou sobre o que está baseado o dogma da reencarnação. O leitor poderá ainda conferir na questão 222 que Kardec está sempre se referindo ao dogma da reencarnação já existente em outras doutrinas,
e trata o assunto como uma lei universal, a lei da reencarnação. É uma outra visão, não é? Vamos continuando aqui. Limitado pelos dogmas que me impediam de pensar, é diferente da doutrina espírita, adotei a fé sem mais amplos tirocínios, e nada de raciocinar muito, não. É isso, é isso. Aí eu lembro de Eurípides de Barçanufo, que ganhou uma Bíblia, já que ele era coroinha, católico, apostólico, romano, praticante e coroinha. Ele estava à frente de uma instituição católica, cujo patrono era Vicente de Paulo, que era o guia espiritual dele, inclusive. Ele ganhou uma Bíblia, porque a Bíblia era proibido as pessoas lerem. Só que ele chegou nas bem-aventuranças e ele encasquetou. Foi perguntar para o padre não soube responder, disse que eram mistérios. Ele só entendeu isso com a doutrina espírita. Vamos lá, porque ele se tornou espírita depois, é claro. Todo mundo sabe, né? Ok. Então, adotei a fé sem mais amplos tirocínios, sem aprofundar muito raciocínio, fundamentado, não obstante, no conceito lapidar do mandamento maior, que expõe o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, na condição de fator primordial para a verdadeira vivência da sua divina palavra. Isso serve para nós. Ele adotou o mandamento maior. Não dá para aprofundar muito aqui, não? Legal. Dogma? Tá. Mas o mandamento maior eu vou seguir. E nós? Nós ainda estamos no próximo como a si mesmo. Estamos ainda aprendendo o que é o alto amor. Já temos gesto de beneficência, já temos um pouquinho de paciência ali, um pouquinho de benevolência ali, indulgência lá. Como é que está no livro dos Espíritos de Pipe? Benevolência para com o próximo, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. É o BIP. Estamos treinando isso, tá? E ele adotou o mandamento maior como regra de vida. Beleza. Continua o nosso amigo. Tive como exemplos a seguir o venerando Santo de Assis, no seu apostolado de renúncia, e o excelso trabalhador de França, Vicente de Paulo, na ação imbatível da caridade. Aliás, Vicente de Paulo tem uma mensagem lindíssima sobre a caridade, enorme, inclusive, imensa. Acho que mais de uma. No Evangelho segundo o Espiritismo. Está ele lá. E na coletânea de mensagens está no final de O Livro dos Médiuns também. Então, eles, ou seja, Francisco de Assis e Vicente de Paulo, eles me constituíram a chave do segredo da felicidade para o bom desempenho das tarefas abraçadas, amando os irmãos da pobreza. E porque também eu era pobre, procurei viver como vivem eles, de modo a conhecer de perto os seus problemas e minimizar as suas aflições, sofrendo-as na própria carne. Então, ele foi servir aos pobres. Aí eu lembro do venerando padre católico ainda encarnado, e até ameaça de morte ele já recebeu. Ele trabalha na Cracolândia de São Paulo. Ele socorre os mendigos que estão ali na Praça da Sé. Ele ajuda, ele dá dignidade, ele dá alimento. Já foi até ameaçado de morte por causa disso. Vamos aqui. Participei do desconforto de muitos
com amor, sem qualquer exaltação que me levasse à promoção da personalidade. Eu não era por orgulho. Estava seguindo os exemplos de Vicente de Paulo e Francisco de Assis. Eu acho que esse padre em São Paulo também é franciscano. Vamos aqui. Sabendo que o sacerdote torna-se ministro do Senhor quando se faz irmão de quem se encontra deserdado pelo mundo e se torna companheiro de Calvário, auxiliando cada um a carregar sua cruz no anonimato de Cirineu. Eu não era para aparecer, né? Estava ali junto, eu entendi que era pobreza, porque também não tinha, né, dinheiro. Antes de se tornar pai também já não tinha dinheiro, era pobre, então eu entendo que eles precisam, eu vou para lá. Repartia as migalhas que me chegavam em cota da solidariedade, enquanto a alma exaltava o bem nas concessões da oportunidade ditosa. Ele via a chance, ele percebia a oportunidade de fazer o bem. E fazia. Simples assim. Quer dizer, não é tão simples, né? Porque exigiu dele, como ele mesmo falou, muito sacrifício e tal. Mas é por aí que tem que fazer? Então eu vou fazer. Vivi entre os renegados, os esquecidos, movimentando os recursos da esperança, salientando a necessidade da fé. A imantação ao compromisso clerical e o fascínio que sobre mim exercia a mãe de Jesus fizeram-me transformar muitos pães em pedras, erguendo um templo para homenageá-la, e assim atender melhor aos que não tinham teto, sem dar-me conta de que Deus tem por templo a natureza e por altar o coração humano. Eu lembro que na época da pandemia, eu era adesa a uma outra casa espírita anterior, né? Não era essa BED, era outra casa. E as pessoas queriam, porque queriam, contrariar a ordem de saúde pública e ir para o trabalho, porque achava que os espíritos dependiam deles encarnados para trabalhar. Primeiro que não dependia coisíssima nenhuma. Segundo, era saúde pública. Terceiro, nós somos espíritas para ir para o mundo. Não é só ser espírita dentro da casa espírita. E o nosso amigo padre aqui, né? Depois, ele não se deu conta disso também. Que Deus tem por templo a natureza, por altar o coração humano. Não são os templos de pedra. Alguém que já criou bilhões de galáxias, com não sei quantos bilhões de estrelas, e continua criando, vai caber num tempinho de pedra? André Luiz diz que nós nos movemos no fluido cósmico universal, né, o hálito divino, como peixes dentro de um aquário. Continuando. A formação clerical me impôs uma visão distorcida da realidade espiritual, não me impedindo, entretanto, que se me desabrochassem os sentimentos da caridade e do amor, que são pedras angulares de todas as correntes espiritualistas do mundo. Isso é uma verdade. Kardec criou a palavra espiritismo para fazer a diferença de espiritualismo. O espiritualismo já existia. Toda religião que acredita na continuidade da vida após a morte é espiritualista.
Mas aí Kardec criou o termo espiritismo, que não existia no vocabulário humano, para definir, né, o corpo da doutrina, que é a doutrina dos espíritos, ou espiritismo. Mas no caso dele, mesmo sendo padre, embora ele não conseguisse ver direito, entender direito, né, ou tinha uma visão distorcida da realidade espiritual, não impediu que dentro dele existisse, né, caridade e amor. Perdão, gente, um momento. Assim passei os largos anos da existência na atividade infatigável da assistência aos sofredores, necessitados de consolação das suas penas, explicando-lhes quanto à finalidade delas. O conforto moral enflorescia-me os lábios, e as palavras faziam-se bálsamo, para que se não entregassem na volúpia das feridas abertas em dores ulceradas, a alucinação do suicídio nem da agressividade infeliz. Então, estava sempre lá, né, junto com esses sofredores, os pobres, para que eles nem se suicidassem, nem partissem para o crime, coisas assim. O espírito tem pudor de entretecer considerações em torno da sua vida. Sim, Vicente de Paulo é um, fala, né? Não gosta de falar daquilo que ele fez, mas que ele fica feliz quando vê outras pessoas seguindo os passos dele, levando à frente as ideias dele, assim como esse padre fez. Então, por que é que o nosso amigo está falando isso? Com isso tudo, se ele tem o pudor. Impele-me, no entanto, o desejo de reportar-me à profissão de fé, ou seja, né, não é ser profissional, é vivenciar a fé, e a ação do bem, para demonstrar que o caminho iluminativo das almas tem começo na sua transformação interior. Olha a reforma íntima aí, gente. Né? O caminho iluminativo das almas tem começo na sua transformação interior, quando inspirada pela meridiana luz do Cristo Jesus, o condutor da humanidade terrestre. Então, a gente evolui quando a gente trabalha a tal da reforma íntima. E nós espíritas já sabemos, nós que sabemos que a reencarnação existe, nós sabemos também que a reforma íntima vai de existência em existência. Emmanuel fala, não tenta resolver milênios de trevas, né? As nossas escolhas, os nossos erros, em uma encarnação que vai levar 60, 70, 80 anos. Nós estamos às voltas usando uma linguagem popular. É o que temos para hoje. É o que a gente dá conta, embora muitas vezes a gente ache que não. O Pai do Céu não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Então, se ele permitiu, é porque a gente tem que dar conta. Vamos embora. Aqui. Anelei, ou seja, ele quis anelei por uma vida larga de serviços, confiando que, ao desincumbir-me do compromisso abraçado, poderia repousar, sem a pretensão, embora, de conviver com os anjos, ele está falando do céu,
esperava viver o trânsito purgatorial, passageiro, para a depuração final. O que a doutrina espírita fala de céu? André Luiz, no livro O Espírito da Verdade, no capítulo intitulado A Rigor, nos fala que céu são esferas espirituais santificadas, onde habitam espíritos superiores que exteriorizam do próprio íntimo a atmosfera de paz e felicidade. Eles são assim o tempo todo. A psicosfera deles é assim, de cada um é assim. Tudo em volta é assim. Paz e felicidade. E voltando aqui ao dicionário de filosofia espírita, vamos ver céu. Céu. Do latim, celo, C-A-E-L-U, é o espaço universal onde estão os sóis e os planetas. Ok. 2. Todos os mundos espirituais superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. Em termos religiosos, é a região para onde vão as almas dos justos. Paraíso, sétimo céu, estado de plena felicidade. As crenças religiosas dizem que as almas bem-aventuradas e chegam ao céu ganham a felicidade eterna e lá permanecem, admirando a grandiosa obra de Deus. Tudo mais é mistério. O Espiritismo não concorda com essa situação estacionária, porque defende a tese evolucionista, baseando-se na observação das leis universais, que são progressistas. Tudo evolui e segue uma lei, a lei de evolução. Para o Espiritismo, não há céu eterno, mas regiões espirituais e dimensões diferenciadas nos diversos graus de evolução do espírito, onde a vida continua. Nessas regiões, há trabalho e aprendizado. Deus obra sempre. Por que então os espíritos permaneceriam estacionários e preguiçosos? Em Espiritismo, sempre que a palavra céu for utilizada, será para referir-se a regiões habitadas por espíritos bons, ditosos e celestiais. A definição que o André Luiz deu. Mas nunca para afirmar que estão eternamente ali, pois evoluem sempre para a plenitude em Deus. Aqueles que já chegam a espíritos puros, tá, né, nessa região que o André Luiz falou, exteriorizando essas vibrações maravilhosas de paz e felicidade. Os anjos nada mais são que espíritos que se manifestam aos homens. Suas asas são alegorias que sugerem a capacidade de volição deles. E o espírito Carmen Sinira nos diz assim: enquanto houver na terra alma ferida, em sombra espessa que nos desagregue, em sombra espessa que nos desagrade, ao fel da mágoa ou triste, não há servo verdadeiro para a vida. Ninguém conhecerá a tranquilidade, nem pode ser feliz. E o tal do purgatório? Em teologia, lugar de purificação das almas dos justos, antes de serem admitidas na bem-aventurança. O sofrimento ali seria semelhante ao do inferno, mas por tempo limitado. Tal lugar não existe, mas existem regiões espirituais de natureza sombria, onde almas incautas e delinquentes permanecem por afinidade, em suas questões inferiores, em seus sofrimentos, fixações, expiações, padecimentos por algum tempo, até que reformulem suas tendências criminosas. Que crime é esse? Os que cometeram aqui, os que foram cometidos contra a lei divina. Assim que possível, são retiradas e conduzidas a atividades de efeitos corretivos e equilibradores do psiquismo, pois Deus não quer a perdição dos pecadores, mas a sua educação.
Pois é, a morte veio, continua nosso amigo, arrebatando-me em espírito, enquanto a dor dos filhos do Calvário, meus companheiros de luta, vertia pranto e cantava saudade na oração ungida de ternura, em homenagem carinhosa a seu pobre pastor. Mas não fui ao purgatório, nem repousei. O trabalho é o ritmo que mantém o equilíbrio e a ordem universal. Despertando além do corpo, melhorando a visão em torno da vida, detectei a esplêndida misericórdia do Pai e prossegui na ação intérmina da sua realização, continuando com os irmãos da retaguarda, na consolidação do processo da sua espiritualização. Ele continuou trabalhando no plano espiritual para ajudar. Melhor instruído quanto às finalidades da vida, aparelhado por instrutores mais bem fundamentados na ciência do conhecimento, adestrei-me para permanecer nesta cidade, Bahia, como auxiliar de valorosos campeões da caridade e do amor, promovendo os espíritos reencarnados na busca da sua identidade com Deus. Continuo mourejando nos grupamentos alagados, onde desenvolvi as atividades transatas, buscando infundir o ânimo e a esperança onde estas deixaram de existir. Então, eu trabalhava nos alagados. Caminhando já para o final da comunicação do nosso amigo aqui. Então, trabalho, vamos trabalhar? Vou trabalhar, o que eu tenho que fazer? Me ensina aí, vamos embora. Sem especular em torno das questões transcendentes da vida, ele não ficou. Mas por que é assim na Igreja Católica? Me disseram que... Não. Sem especular em torno das questões transcendentes da vida, integrado na movimentação do serviço de edificação de vidas, posso dizer que a existência física vale pelo investimento de amor que nela depositamos. Olha só. Ele voltou para lá, para trabalhar junto àqueles queridos do coração dele, os pobres que vivem em alagados, em regiões onde, né? Tem uma música de alagados. Imagina você morar em pau a pique, em cima daquela água podre, e é ali que tem que morar, e vamos embora, né? Buscando infundir o ânimo e a esperança onde estes deixaram de existir. E ele fala o quê? Que a existência física, nós, serve para nós. As sessões mediúnicas são verdadeiras aulas. A existência física vale pelo investimento de amor que nela depositamos. Quanto amor nós estamos depositando na nossa existência física? A felicidade, a libertação, a paz são os triunfos de uma jornada bem conduzida, que o espírito frui quando termina a etapa a que se entregou, movido pela abnegação e atendido pela doação total. Então, o que ele está falando aqui? Se a gente se dedicar, não é isso que os amigos espirituais falam, né? Se a gente realmente buscar fazer o bem, né? Abnegação, se doar, quando acabar a nossa trajetória aqui, felicidade, libertação, paz, o céu anelado, o céu, olha o céu aí de novo, o céu que nós queremos, nós estamos buscando,
dilata suas balizas no mundo interior de cada um no rumo do infinito, sendo a instância de bem-estar pessoal que cada qual pode conseguir dentro de si mesmo. Cada qual pode conseguir. Diante das conjunturas graves desse momento histórico da Terra, o cristão em geral e o espiritista em particular, espiritista também é a mesma coisa que espírita. Então, o cristão em geral e o espiritista em particular, aquinhoados, nós recebemos com amplas lunetas da compreensão e a compreensão da excelsitude da vida. A gente sabe que é um espírito imortal, a gente sabe, né, de onde a gente veio, para onde a gente vai, a resposta as frases finais da resposta à questão 540 do Livro dos Espíritos, é assim que tudo se encadeia na natureza, do átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, o cristão em geral e o espiritista em particular, aquinhoados, nós somos presenteados com as amplas lunetas da compreensão das vicissitudes da vida, tem a obrigação impostergável, não dá para empurrar com a barriga. Toda vez que a gente empurra com a barriga, a gente se arrepende. Eu conto sempre essa história que aconteceu real com Chico Xavier. Um grupo de confrades foi visitar Chico estava fazendo as coisas dele, e os confrades comentando que fulano né, que os adeptos da religião XYZ vão se decepcionar. Os adeptos da situação da religião ABCD, nossa, vão levar um susto. Mas nós, espíritas, já sabemos o que nos aguarda. Aí o Chico, muito calmamente, diz o seguinte, que nunca tinha visto, em toda a vida dele, um único espírito de alguém que tivesse sido espírita que não reclamasse do tempo perdido. Vamos continuar aqui. Então, a obrigação impostergável, não dá para empurrar com a barriga, de colocar marcos divisórios entre o que era, o que é, a pessoa, o que a gente foi, o que nós somos, ou seja, entre o que era, o que é e o que pretende ser. Aquilo que a gente foi, como estamos agora, e aquilo que nós pretendemos ser. Marchando intimoratos, sem medo. Vamos embora. Na busca da aurora por vindoura que lhes cabe desde já. Está na nossa mão. Criando condições propícias para todos os homens alcançá-la. Este é o momento da ação conjunta de todos, particularmente dos que possuem a fé viva, racional, para a grande arrancada na direção da era nova que se avizinha. Padre Manuel da Natividade de Maria. Vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Pai, pelo muito que a sua misericórdia nos concede em cada existência. Todas as oportunidades que nós temos de caminhar, de evoluir. Jesus, Mestre, obrigada por nos ensinar como passar pela porta estreita. Temos condições de passar, com a sua ajuda, o seu amparo, o amparo dos benfeitores espirituais, o amparo de Maria. Todos nós, encarnados e desencarnados, temos condições de evoluir. E sabemos que podemos contar com todo esse amparo. Gratidão por tudo. E que todos nós, então, possamos permanecer no trabalho ativo, em busca da felicidade e da paz. Graças a Deus. Acabou meu tempo.
Até sexta-feira que vem, com a continuação desse livro, mais histórias. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.